Olá, aqui é o Denilson Barbosa do Linguagem Diplomática e estou aqui com o Wagner Lacerda, nosso professor de português, e hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo que é a redação da segunda fase, né, da prova de português. Olá, Wagner, tudo bem? Oi, Denilson, tudo bem? Olá, pessoal que vai nos assistir. Grande abraço, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Tudo jóia, Wagner. Vamos lá. Queria pedir para você auxiliar aqui as pessoas que estão nos assistindo, né, com os principais aspectos, né, que devem ser considerados na elaboração da redação da segunda fase, né? Nós já falamos aqui em outros vídeos, né, que, enfim, citamos brevemente que existem técnicas, né? Então, queria que você falasse dessas técnicas pontualmente, né? Quais são, enfim, quais são e como trabalhá-las no texto, né? Claro. Ô, Denilson, a redação para a segunda etapa, no caso de português, é certamente o que dá mais receio, né, para o pessoal. Inclusive porque vale mais, né? Assim, existe uma questão matemática aí. A É, redação vale exatamente. 60, o exercício, o resumo junto vale 40. Então, o pessoal fica com mais receio mesmo. E, naturalmente, que por ser um texto maior, demanda um cuidado maior, porque quanto maior a altura, maior o tombo, né? Já dizia a sabedoria popular, né? Então, é bom a gente ficar esperto. Agora, a redação, por exemplo, isso não é novidade. Se você parar para pensar em concursos mais comuns, mais conhecidos, como o Enem, por exemplo, o pessoal se prepara muito, né? Faz cursos específicos. E isso é muito bom. Eu, inclusive, estou aqui, né, falando sobre redação. Eu dou curso de redação para o Enem também. Só que aí que tem um detalhe. Por que eu estou falando disso? Eu vejo muito curso por aí vendendo uma fórmula prontinha, mágica, assim, quase que um elixir, que vai funcionar, que vai ser lindo, bem complicado. Uma vez eu ouvi um colega dizer o seguinte: ó, a gente não tem forma, a gente tem forma. Eu adorei essa definição. Né? Sim. Você não tem uma forminha onde você joga ali dentro o texto e nasce uma redação do forno perfeitinha. Você tem uma forma de fazer isso. Eu sou muito cético com esses modelos assim, exatamente prontos, mas é preciso desenvolver sim algumas regras, algumas técnicas. É Né? isso. Eu É, gostaria, hein, Wagner, só de por comentar favor. uma coisa, né, até para o pessoal comparar posteriormente. É, essa parte aí, né, da forma, né, ela, né, tem esse ponto de vista que você colocou sobre a língua portuguesa. Agora, no inglês, ela já é um pouco mais assim, né? Tá, Assim, vamos dizer, o formato do essay, né? Ela entendi. pelo menos tem alguns elementos que você tem que cumprir, né? Ali na introdução, por exemplo, você vai delimitar o contexto, o tema, entrar com a tese, né? Isso aí nós temos um Claro. ponto em comum, né? E principalmente a característica, né, o que é chamado de roadmap, que é prover ali o roteiro, né? Quais são os tópicos que você vai abordar? Enfim, aí tem outros aspectos nos parágrafos ali, né? O perfil do topic sentence, que é curtinho, objetivo, só dá a ideia geral. E lá na conclusão, ela tem que ter perfil de resumo. Não deve entrar conteúdo novo, exemplo, nada disso. E aí eu até elaborei, né, o que eu chamo de text builder, né, uma tabela que o pessoal vai pôr as informações ali para planejar. E, enfim, isso é interessante porque nós temos que cumprir esses aspectos, né? E muitos alunos fazem, olha, adorei isso. Aí vou fazer no português também. Aí acaba levando um puxão de orelha lá do Wagner, né? É muito bom você ter falado isso, Então, isso é Denilson. legal, né? Então, e tem isso, esse ponto. Eu, e quando o pessoal chega assim, quais são os erros mais frequentes? Muitas vezes uma introdução. Ele traz uma introdução que é somente um aspecto histórico do tema. Aí não serve para o inglês. Ele traz uma introdução que é somente uma problematização do tema. Também não serve para o inglês. Nós precisamos daqueles aspectos ali que são bastante técnicos sobre o texto, né? Sim. Enfim, mas é isso, né, Wagner? Muitos chegam com esse formato e o Wagner vai lá e puxa a orelha. Não, aqui não, não dá, não. É legal porque eu sempre
dando aula, né? O pessoal pode assistir nas aulas, eles vão ver. Eu falo assim, olha, blá, 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 em português, tal coisa Exatamente. funciona. Em português, tal coisa não funciona. Porque tem umas especificidades, né? Se você parar para pensar, por mais que sejam línguas, mas é evidente que há uma diferença entre o português e o do outro lado, o inglês, francês, espanhol. Claro que há uma diferença, né? É, é, a, quando as bancas, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, as bancas, quando analisam um falante de português escrevendo em inglês, em francês, espanhol, ela tem consciência que ali não tem um nativo que nasceu com aquilo, que domina aquilo de uma maneira natural. Então você está mais atento, inclusive, às técnicas, ao domínio da técnica. Em português, parte-se do pressuposto, fala, olha, esse querido, essa querida aqui já fala isso daqui há décadas, né? Já foi para a escola, já estudou. Então, a gente tem uma visão de correção um bocadinho diferente, né? Não é assim, não é que não vá ter técnica, não é isso. Mas eu tenho condição, por exemplo, de perguntar, olha, o que esse falante nativo do português é competente para fazer com essa língua que ele teoricamente domina, né? Estou falando teoricamente porque não quer dizer que nasceu no Brasil automaticamente domina o português, não é isso. Mas teoricamente nós temos um domínio maior de português do que das outras línguas. Claro, a gente nasceu falando, a gente foi para a escola com 4, 5, 6 anos de idade, está aí com 30, 40, 50, há quanto tempo que a gente conhece isso? Então, o ponto de vista, o olhar da banca, ele tem uma diferença, né? E é legal você ter falado isso para o pessoal delimitar essa diferença. E eu acho Exatamente. assim, não é, é, imagino, né, que o Léo e a Marina diriam que francês e espanhol fica muito mais próximo do inglês do que do português, por motivos óbvios, né? Também é a mesma questão. De forma bem resumida, eu vejo da seguinte maneira: por um lado, fazer redação de português é mais simples, porque não vai te exigir um apreço total pela técnica, pela regra específica, porque não é isso que está sob análise. Por outro, vai se tornar mais complexo, porque exatamente a banca vai dizer: bom, isso daqui ele já sabe, vamos um passo para frente. Vamos tentar ver como é que ele absorve, como é que ele usa, como é que ele lança a mão da língua mãe dele. Então é uma outra análise, né? São análises diferentes aí, entre uma e a outra, não é isso? Não, exatamente, exatamente. E é fundamental, né? Essa distinção, né? As pessoas estão ali estudando quatro línguas ao mesmo tempo, né? E não levar muito uma coisa, né? De uma para outra, né? Ou se for levar, né? Que tenha o cuidado devido, né? Claro. Enfim. Bom, Bom, vamos lá. dentro dessa linha, o que eu penso? é, Você tem aí para você elaborar a sua redação de português da segunda fase do CACD. Você tem 5 passos específicos, tá? 5 pontos muito, muito delimitados aí para você conseguir é, é, avançar. Bom, primeira coisa, passo 1 é a delimitação do tempo. Tá? Ou melhor dizendo, até a delimitação do recorte temático. Tá? O que acontece com algumas redações que eu corrijo nos nossos simulados, na nossa plataforma? O candidato, a candidata pega lá o tema que foi colocado e sai falando tudo que ela sabe. Então, vamos dizer que tenha lá a inteligência artificial no trabalho dos diplomatas. Sei lá, estou inventando aqui agora. O sujeito começa a falar tudo que ele sabe
de inteligência artificial, ele vai dar aula de inteligência artificial, vai falar tudo sobre tecnologia e vai falar tudo sobre diplomacia, sobre as relações de trabalho e tal. Mas não, aí fica aquela redação que você fala assim, caramba, gente, qual é a questão? Se você não souber, engraçado que parece simples, né? Mas não é. Se você não souber se apegar ao recorte temático, o recorte temático é um caso específico em uma situação específica. É a relação, é o uso da inteligência artificial no dia a dia, no trabalho do diplomata. Percebe? Tem uma situação específica, uma aplicação específica, e eu trabalho com isso. Aí fala assim, poxa, mas se eu delimitar tanto, não vai ter. Eu não vou ter assunto para escrever 65 linhas. Vai ter aos montes. Isso aí. O que não falta, o que não falta é assunto. O que falta é linha. No final das contas, o que falta para a gente é linha. Tinha que ter umas 200 linhas para escrever, né? Sim, Mas, pois é. aliás, não pode passar de 70, não, hein, gente? Fica esperto. Agora, é preciso, então, pegar mesmo firme nisso, saber delimitar o recorte temático. O nome certo mesmo é esse. Tá? E aí, a, dentro dessa linha, o segundo passo é o espelho disso. Delimitei o recorte temático, eu vou definir a minha tese. Ponto. Porque um está ligado ao outro. Se eu sei, de forma bem simples, se eu sei qual é a pergunta, eu sei dar a resposta. Agora, se eu não delimito o tema, se eu não vou ali circunscrever o que eu vou falar, eu não vou saber dar uma opinião, não vou saber construir uma tese. Isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. E em português, mas eu acho que isso vale, estou chutando aqui que deve valer para as outras três línguas também. Se você não tiver uma tese claríssima, você está enrolado. Você está enrolado. O corretor tem que ler a sua redação. E a Ali, tese ali que, vamos dizer, responde o comando nele, né? O que ele está perguntando, né? exatamente. Eu gosto de enfatizar muito isso. Olha até para o verbo lá o que ele está perguntando e responda aquilo ali para Exatamente. desenvolver É a essa tese, né? importância da definição do recorte temático. Sim. Se eu não defino o comando, se eu não defino o recorte, eu não respondo. É muito simples, velho. Como é que eu vou responder uma pergunta que não existe? Eu não consigo. Então, se você não tiver uma tese claríssima, pode esquecer, você está enrolado. E digo mais, Que aí essa aumenta as tese, chances de ter um texto como esse que você falou, né? Com muito conteúdo ali, tudo que a pessoa sabe, sem seguir a linha do raciocínio, né? isso. Você fica bem na apresentação de conteúdo, você é bem visto, mas não tem definição, não tem delimitação, não tem ali a circunscrição bonitinha do que você precisa falar. Teve Tem, um. inclusive, Denilson, eu falo com o pessoal nas aulas o seguinte: normalmente, como nós temos um mínimo de 65 linhas, eu miro 8 parágrafos de 8 linhas. 8 vezes 8, 64. Quer dizer, claro que algum vai esticar, né? Nós não estamos numa obra exata, aí a gente vai passar fácil das 65 linhas. Ou 8 ou 9 parágrafos em português. Se mais do que 9 parágrafos, não é legal. Não é legal. Você vai começar a fazer parágrafo muito pequenininho, vai começar a fazer um monte de assunto, aquela abertura. E pouco parágrafo, vamos supor, 5 parágrafos de 14 linhas. É um parágrafo muito grande. Em português é um parágrafo muito grande. Não funciona. O parágrafo ideal é aí 7, 8, 9 linhas, ou seja, 8 parágrafos com um limite para cá, um para lá. 8 parágrafos, ou 9 ou 7. E aí, por que eu estou falando isso? Porque lá no começo, primeiro, mais tardar segundo parágrafo, a tese tem que aparecer. A tese tem que aparecer. Ah, mas eu posso dar a tese lá no sexto parágrafo? Não, não pode. Por que você não pode? Porque isso vai fazer exatamente a sua redação perder a clareza. Se eu não delimito a tese, se eu não defino a tese, como é que eu vou argumentar? Porque a argumentação ela nasce da tese.
Ela nasce da tese. Eu defino, olha, fulano de tal, né? Já viram aqueles filmes de tribunal? Fulano de tal é culpado. Pronto, já tem uma tese. Agora eu vou explicar por quê. Aí o promotor fala 3 horas para explicar por quê. Aí, mas você tem que ter uma tese clara. E lá, lembre-se, lá no começo, primeiro, segundo parágrafo, no máximo. Né? E aí, Denilson, já chega no terceiro ponto, que é o planejamento do texto. Né? Há um tempo eu fiz aí um videozinho pequenininho sobre planejamento. O pessoal acha que planejamento é o rascunho. Não, 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 não. Não é, tá? Planejamento não é rascunho. Planejamento é o que o próprio nome diz, planejamento. Sabe quando você pega a página da agenda e coloca assim, terça-feira, 9 horas, 11 horas, 2 horas passar não sei onde, 5... Aí você coloca lá, 2 horas passar no supermercado. Não quer dizer que você vai passar exatamente as 2 horas. Você vai passar 2h10. E você não precisa, no planejamento, escrever a lista de compra, mas você tem um mínimo. Você já sabe que no início da tarde, logo depois do almoço, você fica com muito sono, você não consegue produzir nada de muito útil, então você dá um pulo no supermercado. Você tem um planejamento mínimo a ser executado. O planejamento, o nosso planejamento, é isso. É você, é aí que vem a brincadeira que eu falei lá do meu colega. É a ideia da forma, não da forma. Lembra que eu acabei de falar, agorinha, de 8 parágrafos? Se você falar em 8 parágrafos, você já sabe mais ou menos o que fazer. Você já sabe mais ou menos como construir esses 8 parágrafos. Porque você tem os 2 primeiros parágrafos para construir uma introdução, uma entrada no assunto, né? Eu costumo brincar nas gravações, né? Uma introdução e depois a introdução mesmo, né? O segundo parágrafo, onde você vai caprichar na tese. E aí depois você tem desenvolvimento, você tem tranquilamente 5 parágrafos para fazer desenvolvimento e um último parágrafo para você amarrar a sua conclusão. No desenvolvimento, você pode separar, né? Tem lá 3 questões sobre o assunto que você apontou na introdução. Em cada parágrafo você coloca um. Depois você junta quando chegar no quarto, quinto parágrafo do desenvolvimento. Mas aí você não pode esquecer de fazer o planejamento. O planejamento é pegar e colocar assim: introdução. Aí você anota ali no seu planejamento. Citar filme tal, livro tal, não sei o quê. Segundo parágrafo, falar a tese, problematizar, tá, tá, tá. Terceiro parágrafo, o primeiro assunto que eu vou usar como argumento. Qual argumento que eu vou usar? Sei lá, a Constituição Federal, o Estatuto, sei lá qual da ONU, e pronto. Esse mapinha, ele vai te possibilitar. Para que serve um mapa? Caminho. Caminho. É para você não ficar inventando na hora de escrever, porque aí vira Exatamente. um carnaval, no pior sentido, porque tem um bom sentido de carnaval, né? De alegria, de festa, vira um carnaval no sentido de bagunça. E aí vira aquelas redações inacabáveis, que a pessoa leva 2 horas para sair da linha 20, porque ela não sabe onde ir. Mapa é isso, Exatamente. É. planejamento é mapa. Você tem na sua mão a listinha do que você vai fazer e vai seguindo. Você vai embora, você vai seguindo. Aí, mas e se no meio ali da escrita eu coloquei lá que no quinto parágrafo eu ia citar não sei o que e achei melhor citar não sei o que lá? Ô, gente, é claro que você pode mudar. Óbvio que você pode mudar. É um mapa, não é uma camisa de força. Você tem um mapa para ir pelo caminho X. Aí quando você chega no caminho X, tem uma árvore caída. Ué, você vai ter que arrumar uma situação, hein? Você vai ter que passar por cima da árvore, descer um pouquinho do morro, você vai tentar um outro caminho. É a mesma coisa. Claro que você vai achar um outro caminho. Às vezes você achou que ia ser bom, mas na hora que você começou a escrever, você fala, não, não deu certo, não. Acho que isso aqui não funciona, não. Exatamente. Porque quando você, digamos, escreve livremente, uma ideia, obviamente, ela vai gerando outras ali. E aí você pode, né? Se você não tem o mapa, você vai para aquela outra ideia que surgiu ali no meio do caminho. E realmente isso vai sempre, né? Essa estrutura de tópicos aí, né? Nós colocamos no inglês como outline.
ela, enfim, você já fez ali no momento de colocando com a coerência devida, né, o conteúdo distribuído, então é fundamental para não ter o famoso, né, enfim, o desvio de conteúdo, né, a fuga ao tema, né, coisas desse tipo, né? Que é um perigo grave, né? É um perigo grave. Tanto a fuga, que é pior, quanto o desvio, que é Sim, menos problemático, mas é um problema também, que vai danificar a sua nota, principalmente na argumentação. Né? Agora, feito isso, aí você já tem o quarto passo aberto, que é a organização dos parágrafos. Você já sabe quantos parágrafos você vai ter. Você vai botar uma meta. Né? É, é, Às vezes a pessoa pergunta para mim assim: professor, mas e se eu fizer um parágrafo com 6 linhas, outro com 13? Não é legal, não é legal. Né? Isso denota desleixo com o texto, denota falta de planejamento. Mas como que o corretor sabe disso? Sabe porque ele está vendo que você está escrevendo aleatoriamente. Ele tem essa noção, e isso é mal visto. Você não tem uma organização ideal, você não tem um planejamento ideal. Isso é imprescindível, imprescindível. E aí eu chego no quinto ponto aí da nossa viagem, que é o levantamento do repertório, né? Dentro do seu planejamento, é a hora de você fazer bonito com conteúdo. Você sabe qual que é a hora de fazer bonito em português? É no conteúdo. No conteúdo. A forma, ela é objetiva, ela é básica. Ainda que não exista um modelo pré-formatado aí para uso, mas a forma ela é muito funcional. E é interessante como a gente insiste, né? A gente às vezes fala, olha, faça dessa forma, faça dessa maneira, e tem gente que bate cabeça e fala, não, eu vou fazer com tanto, vou fazer com mais, com menos, e acaba não funcionando. A gente fala determinadas coisas, não é tirando da cartola, né, Denilson? A gente é muito tempo, muita análise, a gente estuda, até você chegar numa conclusão. E aí, a hora de fazer bonito em português é na hora do conteúdo. É a hora em que você vai ganhar lá seus pontinhos na sua dentro dos argumentos que você levantou, dentro do texto, do próprio material que você levantou para o texto. Aí é a hora de filosofia, é a hora de lei, é a hora de constituição, de história, de política, de música, de literatura. Essa é a hora em que você demonstra. Isso precisa ser feito? Precisa, precisa. Tem redação que é boa, organizada, perfeita, mas é pobre. É pobre. Simples é diferente de pobre. É aquela redação que você olha e fala assim: tá, legal, tá bom, entendi, bacana, mas e aí? Cadê a sustância, né? Como se diz no sim. popular, né? Cadê Que a vai até sustância? do conhecimento ali, né, de cada um do tema, né, e, enfim, da profundidade deles, né? Tem um ponto importante, né? Você citou várias áreas, e eu gosto sempre de adicionar uma a mais, e que os candidatos não necessariamente, né, enfim, pelo currículo das outras disciplinas, acabam não abordando esse tema nas outras disciplinas. Boa parte coincide, né? Mas são os temas relacionados à diplomacia, né, e essa evolução recente, né, da diplomacia e da prática diplomática em si, né? Então, nós temos lá questões antigas de inglês sobre a Primeira Guerra Mundial na redação de inglês, né? Porque as lideranças da época consideraram a Primeira Guerra Mundial um movimento inevitável. E os dois últimos anos agora foram sobre a evolução da diplomacia. Então, essa Sim, coisa da evolução recente, a tecnologia e o impacto dela na diplomacia, etc., os novos atores internacionais ali. Então, em história, você tende a falar menos disso. Em PI, talvez você vai, né, tocar tangenciar esses conteúdos, mas não vai abordá-los exatamente. Então, é fundamental ter uma rotina de leitura nesses temas, né? O que está acontecendo com a diplomacia, como que ela evoluiu nos últimos anos, porque isso ronda a segunda fase, né? sim. Você entende, por exemplo, quando eu falo assim,
a questão do modelo, que funciona bem para a língua estrangeira e não tão bem para português, mas mesmo quando funciona bem, eu tenho medo da pessoa se contentar com o modelo e falar, é isso só que eu preciso, entendeu? E esquecer que ela precisa rechear o modelo. Ela precisa deixar o modelo bonito, ela precisa dar um tapa de maquiagem no modelo. Não adianta o modelo. É, é, o modelo é a estrutura metálica, né? Ali, ele tá ali, ó, tá pronto, tá firme, tá bonito. Mas peraí, mas cadê o resto, né? Cadê a hora de deixar tudo bonito, de deixar tudo interessante? É a hora do repertório, né? Parece banal até às vezes falar isso, mas tem que insistir muito com isso. Tem que ler, né, gente? Tem que ler, tem que estudar as outras matérias todas para municiar as línguas estrangeiras, né? E outras matérias, inclusive, que a gente nem estuda. Você não vai estudar especificamente, sei lá, cinema para a prova do CACD. Mas, poxa, quanta coisa pode ajudar na redação. Quantas citações podem ter? Eu fiz um videozinho esses dias, né, pro Instagram, dando dica de filme para ajudar a estudar, para ajudar a citar. Tem filmes que são absolutamente perfeitos para você encaixar dentro de um texto. Você pega, por exemplo, você está falando sobre relações diplomáticas, sobre história. Você pega o filme, já é um filme até um pouquinho mais antigo, Hotel Ruanda. Hotel Ruanda é um filme fantástico. Além de ser um filme bom, é um filme fantástico que encaixa em N questões de discussões de política, de história, geografia, que tem toda uma história ali, né, do genocídio de Ruanda, que fica bom. E que é melhor, a gente estuda vendo filme, olha que coisa boa. É uma forma de transformar o lazer em preparação para o CACD, né? Exatamente, exatamente. É isso, Denilson. Excelente. Eu acho não, né? Eu sempre falo que eu não gosto desse verbo, né? Eu penso, eu acho é muito ruim, né? O aluno vai assistir ao vídeo e fala, pô, ele acha, né? Não quero que ele ache, né? Quero que ele tenha É certeza, uma né? posição precisa aí, né? É. Eu penso que isso é o básico, né? Depois nós vamos, numa outra oportunidade, falar, né, do específico, nós vamos abrir o edital, ver os pontos do edital, tudo mais bonitinho, e aí nós vamos nos aprofundando na elaboração desse texto, complexo, desafiador, mas que a gente vai dissecando cada vez mais e vamos estar super preparado para a segunda fase. Isso, exatamente. Esse era um ponto, né? Aqui, agora, antes de fechar, né? Relembrar o pessoal, né? Nós vamos, em um próximo vídeo, comentar aqueles aspectos, né? Da nota, da redação, né? Como melhorar a nota, né? Ali, dentre eles. E, enfim, outros dois recados também. Um seria que nós falamos hoje aqui sobre planejamento e etc. E quem nos acompanhou até aqui, gostaria de convidar para clicar no link que está disponível aqui abaixo no vídeo para fazer inscrição na nossa versão demonstrativa. Lá vocês vão conhecer a versão demonstrativa de português, assistir os aulas do Wagner, né, os modelos de aula, inclusive ter a oportunidade de conhecer o português instrumental, né, aulas ali de redação. Você vai ter uma aula para cada tipo de questão da segunda fase, né, aulas da primeira fase e você também tem a possibilidade de enviar uma redação para o Wagner avaliar se ficou dentro desses critérios que ele comentou aqui, né? E essa correção disponível na versão demonstrativa é gratuita, ok? Então, eu acho que né, eu discuti isso, né, num vídeo recente com a Marina aqui, não perca essa oportunidade que é valiosíssima, né? Enfim, e também, né, por último, para se inscrever no nosso canal para receber as próximas notificações, nós vamos continuar com essa discussão. Eu também vou abordar os temas equivalentes aqui sobre a prova de língua inglesa, enfim, nos vídeos seguintes, ok? Bom, então, agradeço você que nos acompanhou até aqui. Wagner, obrigado. Nos falamos então na próxima semana. Obrigado, Denilson. Obrigado a todos e a todas. Tomara que vocês estejam gostando dos vídeos que a gente vem preparando aí para vocês, né? Grande abraço. Um abraço, obrigado.